Hello, my peepas and my peoples! Tudo bem com vocês, galera? Aqui é o Brunão, também conhecido como Mizilane, e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série de análise completa de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Antes de mais nada, você já sabe o procedimento padrão. Clica, se inscreve, caso você não seja inscrito, vê o linkzinho que vai estar no izinho que tem aqui em cima. Aqui em cima? Acho que é aqui em cima. Que vai ter todos os links aqui, a gente vai ter, quer dizer, todos os links não, calma aí, também não sou a internet toda, né? Mas a gente vai ter os links tanto da playlist de Kimetsu no Yaiba, quanto das nossas análises, quanto o link para você se inscrever direto no canal. Aí show, né? Aquele brilho, ó. Então, galera, vamos lá. Já estamos, quem diria, no nosso quinto e último critério. Ele é o último critério, mas não é o último vídeo, ok? Então, vamos lá. E se liguem que já vem o critério do protagonista! Então, galera, vamos lá. Quando a gente fala do protagonista, eu vou falar tanto do Tanjiro quanto da Nezuko, que é a irmã dele, tá? Quando a gente fala do protagonista da história, do Tanjiro, a gente já começa a falar de um cara que ele é extremamente humano e é extremamente humilde, tá? Então então a gente já meio que responde a primeira pergunta, que é possível se conectar com o protagonista? Então, sim. Ele é uma pessoa que é extremamente humilde e extremamente normal, sabe, comum. Ele é uma pessoa que tinha uma vida simples, que buscava a felicidade da família dele, assim como a felicidade dele, né, através disso, porque a família era tudo para ele. E ele mostra, assim como a gente, né, ele sente um choque com as coisas, ele é uma pessoa normal entrando em contato com esse mundo. Então, sim, é muito fácil a gente se conectar com esse protagonista, inclusive pelo jeito que a história é conduzida, porque como ele vai descobrindo o mundo e a gente vai descobrindo o mundo e as coisas junto com ele, a gente vai criando esses laços, sabe? A gente vai tendo as opiniões, e quando a gente vê como é parecido o nosso pensamento com o dele e vários outros momentos, ele facilita muito a conexão, porque ele não é um protagonista inalcançável, ou de uma santidade intangível, ou de um poder inimaginável, nem nada desse gênero, entende? Ele é extremamente humano, então ele está logo ali ao nosso alcance. O que nos leva à segunda questão. As motivações e atitudes dele são reais? Então, na verdade, sim, bastante reais, né? Tenta se colocar no lugar desse protagonista. Pensa o seguinte: você chega em casa um belo dia, depois de uma jornada de trabalho, e alguém matou a sua família inteira e deixou uma pessoa, e deixou a sua irmã mas completamente transtornada, transformada e destroçada. Então, aquela pessoa passa a ser o seu motivo de viver. A sua irmã, ela passa a ser o seu motivo de viver, e é você tentando achar uma cura para ela, e você tentando protegê-la, você tentando parar a pessoa que fez isso a você, de maneira que ela não faça isso a mais ninguém. Então essa é a história do nosso protagonista. Ele está buscando esse vilão e buscando mais poder e desenvolver a história exatamente para poder curar a irmã e poder viver novamente, né? Então, o que já nos leva ao seguinte, né? Que é, o caminho do protagonista faz sentido? E obviamente a gente vê que sim. Porque como ele começa recebendo o aval, né, e uma chance de um dos pilares, que ele nem sabia que era um dos pilares, que é o Tomioka, né? E quando ele recebe esse aval, ele vai buscar um método de treinamento. E quando ele vai tentar conhecer esse mestre e tudo mais, ele vai descobrindo mais e mais sobre esse mundo.
esse mundo oculto, né, de demônios e caçadores e tudo mais. E ele vai descobrir e buscar mais informações para conseguir encontrar alguma cura. Por quê? Porque ninguém nunca foi curado dessa condição antes. Então, para ele é tudo novidade, e para o mundo inteiro essa questão ainda é uma novidade. Então, ele está tendo que correr atrás de algo novo, e para isso ele vai precisar correr atrás de mais conhecimento, mais força e mais aliados mais fortes ainda, para conseguir ter acesso a algo que ninguém nunca teve antes. O que nos leva à pergunta seguinte: como é a personalidade desse personagem, né? E que, novamente, né, esse personagem ele é extremamente gentil, humilde e caridoso, né? E ele sempre coloca os outros à frente dele, inclusive os próprios antagonistas, porque ele sempre tenta entender os motivos, ele sempre tenta impedir a briga, ele sempre tenta evitar o conflito de vias de fato e de final, sabe? Mas ele faz isso sem abrir mão da própria vida também. Ele não é um cara que fala, eu me recuso a lutar com você e eu abro mão. Não. Ele tem motivações fortes, ele tem o objetivo dele muito forte no coração dele. Mas ele sabe muito bem que se ele abrir mão da humanidade dele para atingir o objetivo dele, ele vai ser igual aos demônios que ele está enfrentando para tentar salvar a irmã. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Eu falei muito do Tanjiro até agora, mas a Nezuko, ela é o único demônio, claro, né, tem outros dois, na verdade, na história, mas ela é um demônio humano. Ela não demonstra ter memórias da parte da vida dela, mas ela continua tendo um senso de família muito forte e continua protegendo o irmão sempre que possível. Ela tem um instinto que diz que ela tem que proteger o irmão. E ela acaba se tornando uma valiosa aliada nessa luta. E ela também tem uma personalidade mais... Ela costuma ser bastante passiva, né, no geral. E ela tem habilidades únicas. Ela pode diminuir ou aumentar de tamanho. Ela pode se regenerar extremamente rápido. Ela tem uma força muito grande. Na reta final do anime, ela mostra uma nova habilidade também, que talvez esteja relacionada diretamente ao sangue da família deles. E o que já desencadeia novos mistérios e novas coisas que devem ser trazidas à luz na próxima temporada. E que o protagonista já começa a buscar informações no final da primeira. Então, Então a gente tem personagens que são já personagens que estão ganhando graus de complexidade, que tem uma personalidade real e humana, e a história ela vai desenvolvendo as motivações deles e o caminho deles de acordo com o desenvolvimento dela. Então, conforme ele vai passando pela história, ele vai entendendo mais sobre os demônios, ele vai entendendo que aquela cura, digamos que aquela cura ela acaba se tornando um objetivo maior do que ele próprio e maior do que o objetivo inicial deles. Porque essa cura ela pode ser a salvação de várias outras pessoas que se tornaram demônios por motivos diversos, mas que ainda são humanos, que ainda tem uma salvação, que ainda tem uma coisa ali dentro deles que bate, sabe? Então o protagonista ele vai entendendo que aqueles humanos eles não são só criaturas, eles não são só seres a serem caçados. E ele vai tentando difundir esse ponto de vista entre os outros caçadores, entre os próprios demônios, inclusive, né? Mas ele vai de uma maneira orgânica. Ele não é tipo um pregador que chega lá e fala porque demônios, não sei o que, bebipipopopó. Não. Ele vai realmente conhecendo e se conectando, seja ao longo do combate, seja ao longo de conversas. Mas ele vai se conectando e vai criando laços. E isso faz uma diferença muito grande. O que nos leva à última questão sobre o protagonista, que é se há profundidade. Então, existe muita profundidade, na verdade, porque o protagonista ele sempre busca entender os adversários, e isso faz com que ele continue absorvendo mais e mais de todas as situações que ele passa. E como tanto o Tanjiro quanto a Nezuko estão se desenvolvendo do zero, tipo assim, começa
do zero, eles não eram ninguém. Ela não era um demônio ou uma caçadora fodona, ela era uma pessoa normal, que viveu uma vida comum, até que o mundo dela foi virado de cabeça para baixo. E o Tanjiro Iden era um cara que cortava lenha e que vendia carvão para viver. E o cara, ele simplesmente, a vida dele também foi virada de cabeça para baixo. E aí, então, você vai sendo apresentado a esse mundo junto com eles, e você vai criando esses laços e adquirindo as informações e o conhecimento junto com eles. Então, você é convidado a ser protagonista da história junto com os dois personagens. E isso faz com que a história ganhe uma riqueza e uma quantidade de camadas muito maior do que ela poderia ter normalmente. Então, a história tem um desenvolvimento melhor. Existe uma profundidade que tá cada vez aumentando, inclusive, porque você já está prometido para a segunda temporada, né, que vai começar a desenvolver mais sobre esses personagens e sobre as suas origens. E que talvez as coisas não sejam tão ao acaso assim, mas também não sejam tão inalcançáveis quanto em outros animes, como Naruto, por exemplo, que a gente tem os personagens sendo escolhidos como reencarnações de divindades do Karama 4. Não. Nesse caso, é mais uma questão de destino traçado, mas ele é um destino traçado de uma outra maneira. De uma maneira mais aceitável, mais plausível e mais tátil. E que está sempre conectado e muito próximo da nossa mente e do nosso próprio coração. Então, basicamente, assim, a gente tem um protagonista tem protagonistas que são extremamente humanos e que fazem a gente se conectar a eles e se conectar à história de uma maneira a construir tanto a personalidade deles quanto a nossa personalidade. Então, dito isso, temos mais um critério de nota máxima para Tanjiro e Nezuko como protagonistas de Kimetsu no Yaiba. Nota 5 de 5. Então, galerinha, dito isso, só falta um vídeo para a gente concluir, que é a avaliação final e geral de tudo, tá? Então, muito obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Compartilha esse vídeo, manda pra galera, pra quem não viu ainda o Kimetsu, quem tá interessado, quer saber um pouquinho mais da história, quem já viu e quer ver uma avaliação e quer saber, quer pensar e acha que é diferente, etc, etc. Tamo aqui, comenta, compartilha e vamos nos divertir juntos. Até logo!